está aqui na rádio, daqui a pouquinho, aqui no estúdio, a nutricionista Franciele Bratz, que vai ter que aguentar as minhas perguntas, que são muitas, e as da Márcia também. A Márcia Dipp hoje é a nossa co-apresentadora. Eu vou oferecer a cuca que eu trouxe para ela. Tem a cuca aí daquela... Mas eu não sei se o Ariel não comeu toda aí. Não, Ariel comeu um pedaço de cuca aí, não deu? Não, né? 19 minutos e meio para as 10, já voltamos. Agora nós vamos falar com a nutricionista Franciele Bratz, e ela está transmitindo esse bate-papo também nas redes sociais dela. Tudo bem, Franciele? Obrigado pela presença aqui. Bom dia. Bom dia, Alberto. Muito obrigada pelo convite, primeiramente. Sim, estou transmitindo aqui pelo Instagram também, né? Vivo colocando coisas lá no @NutriBratz, quem quiser ver o meu rostinho também em companhia. E é isso, bom dia, ouvintes. Obrigado pela presença aqui. Esse programa aqui fala de alimentação saudável, fala de terapia, fala de eleições. É um programa eclético. Então, a gente fica muito feliz de trazer uma profissional da nutrição e também homenagear todas as nutricionistas, né? Com certeza. Tem um papel importante, assim como as psicólogas, né? Obrigada. Nutricionista, psicóloga vai em psicóloga. Ela tem que se tratar, né? Isso, Márcia? Obviamente, a gente faz terapia e supervisão. A nutricionista vai em outra nutricionista ou ela mesmo faz a sua própria dieta? Essa pergunta é boa, né? É uma ótima pergunta. Mas, sim, a recomendação é que a nutricionista busque outro profissional. Porque, assim, a gente cuida de tanta gente, né? E existem muitas áreas da nutrição, muitas áreas, assim. E, às vezes, a gente deixa de cuidar da gente, né? Profissional da saúde, às vezes, a gente acaba nos deixando de lado. A gente cuida muito do outro, né? Verdade. Então, mas tem que procurar, né? Sim, e tem muita questão do objetivo, né? Então, às vezes, a gente elenca muito a nutrição como sendo a alimentação saudável, né? O mundo da alimentação, e sim, tá correto, tá legal, mas tem muitos objetivos, né? Para quem quer tratar especificamente alguma doença, para quem busca emagrecimento, que é justamente o meu foco de trabalho, né? Para quem, a psicologia, inclusive, ela é uma aliada muito grande, né, no mundo da nutrição. Tu vê que eu pensei nisso quando eu me pedi pra Márcia ficar aqui hoje. Sim. Psicologia e nutrição. Não, a gente já vai trocar umas figurinhas ali depois. Não, porque assim, eu quero te perguntar o seguinte, primeira pergunta. Eu fico muito feliz, isso é psicológico, eu fico muito feliz quando alguém me vê e diz assim, Alberto, tu emagreceu. Isso é bacana, né? E quando fala isso pra nutricionista, a nutricionista fica mais feliz ainda, né? Nossa, demais! Mas aí, qual é o melhor horário pro cara se pesar? Pro cara se pesar. Então, boa pergunta. Porque, eu faço, me cuido, tudo, daí eu me peso, tenho um peso. Daí eu não comi nada, no outro dia eu tô mais gordo. Então, às vezes acontece. O que acontece? Durante o dia, é normal a gente ter uma certa oscilação de peso. Então, se você acordar de manhã e se pesar, normalmente é o horário que o pessoal gosta de se pesar, né? Sim. Porque normalmente o peso realmente ele tá um pouco mais baixo. Ao longo do dia, às vezes ele tá por trabalhar sentado, pelo perfil da nossa alimentação, a gente tende a inchar durante o dia. Então, no final do dia, a tendência é que o nosso peso realmente esteja maior. Só que, uma coisa que é bom destacar aqui, é que existe a questão de muitas vezes o corpo não estar funcionando perfeitamente. E aí esse inchaço, esse aumento de peso, ele acaba sendo maior. Vou te dar um exemplo clássico que eu acho que os ouvintes aqui podem se identificar. Fui no final de semana, me controlei, comi 2 pedaços de pizza, mas na segunda-feira... 2 pedaços, né? Não foi... Controlado, não foi nem exagero. Não foi nem exagero. Na segunda-feira, às vezes, pode estar com 1 quilo, 2 quilos a mais. Por quê? Porque o teu corpo não está em harmonia. Tem coisa errada, tem coisa que não está funcionando. Então, não é assim que o corpo deveria funcionar. Ah, tá. Olha só, deixa eu te perguntar. Então, a melhor hora para se pesar é de manhã cedo. Né? Se tu quer ver o menor número, é o ideal. Outra coisa, se pesar toda hora, também não. Na verdade, assim, na verdade, assim, no meu atendimento, eu quebro muito essa questão do peso da balança, né? Porque na avaliação lá, a gente faz um exame mais específico, né? Que a gente consegue ver composição corporal. Então, assim, muitas vezes, a pessoa, ela vai ter um peso de balança, mas ela vai ter mais gordura, menos gordura. Então, às vezes, ela tem um emagrecimento, por exemplo, de 3 quilos e na balança aparece
S1. Por quê? Porque ela teve um aumento de musculatura, o que é bom, o que é positivo. Então, no atendimento, eu tento deixar de lado, né, o peso da balança. Eu não faço essa recomendação de ficar se pesando. Hora se pesando, Não. Principalmente, assim, quem tem essa ansiedade em emagrecer, eu já digo, esquece a balança de casa, deixa só comigo aqui. Eu, quando dou minhas caminhadas aí pelo centro, quando passo em alguma farmácia, eu penso 15 vezes antes de subir na balança, né? A não ser que eu esteja de calção, tiro o chinelo, quase fico pelado pra perder o... Vamos tirar tudo que é possível, né? Celular, tira casaco, tira chinelo, sapato, meia, pra ver o menor peso possível. Tem alguém assim que chega assim, ó, minha Nutri, eu tô assim, pirado, né, por causa de emagrecer. E aí entra a psicologia, né? Sim. Justamente por isso que eu falei que vamos ter que trocar muitas figurinhas depois, porque no atendimento eu trabalho bastante nessa questão do comportamento. Obviamente, eu vou até onde a nutrição me permite, né? Então, assim, eu vou trabalhando muito essa questão do estresse do dia, da ansiedade, né? O próprio estresse, ele desencadeia na nossa alimentação muitas vontades, né? A questão da gula, eu não consigo, né, desespero, eu tenho desespero por comer chocolate. Não é nenhuma vontade, é desespero, né? Então, esse desespero, muitas vezes, é justamente por uma questão comportamental, por uma questão hormonal que vai sendo liberado dentro da gente, né? Então, às vezes, assim, questão de a gente regular a alimentação, em 30 dias a gente resolve, a pessoa, não tenho mais vontade, tá tranquilo. E tem essa questão também do passado, de infância, não comi isso na infância, não consigo, vejo agora, quero comer. A gente tem uma memória, uma alimentação afetiva. Só que aí vem o controle disso, né? Você não precisa abrir mão. Vou até trazer uma história minha. Eu sou de origem alemã e família alemã, o que a gente tem? Aquela cuca tradicional, né? Com farinha de trigo. Olha aí, Márcia Dipp trouxe uma cuca aí... Depois nós vamos fazer... Pois então, e tem isso, né? Comer cuca, não é proibido, tu entende? Então, assim, só que existe momento... só que existe momento pra tudo, sabe? Tem um momento que você vai aprender a dizer sim para este alimento, né? Então, assim, normalmente, quando eu tô com a minha família, quando a gente tem aquele momento... De rádio. O programa de rádio. E ainda mais quando vem uma nutricionista num programa de rádio. Depois a gente vai ter a cuca no gato, tá? Entendi? Então, assim, você só precisa aprender a lidar com esses momentos, onde você vai dizer sim pra cuca e onde você vai dizer sim pra salada, pro teu pratinho bem colorido, bem feito, né? Então você tem que saber lidar com isso, né? Onde você vai ter controle sobre as tuas decisões e não os alimentos. Agora, de controlar. A nutricionista, assim como a psicóloga, porque a psicóloga vai descobrindo aos poucos, a nutricionista também, né? Eu vejo assim que às vezes algumas nutricionistas elas não se adequam à realidade da pessoa. Então tu começa a dar uma dieta para uma pessoa que ela não vai fazer, né? Então é importante saber exatamente qual como a pessoa como é que ela vive para dar exatamente a dieta. Sim, muito. Não, está certíssimo. Pessoas, assim como uma psicoterapia, às vezes o cara desiste da psicoterapia. Não me dê. E às vezes o cara desiste da Nutri também. Cara, não vou comer amêndoa, não vou fazer esse bolo aí, nunca vou fazer porque eu trabalho, tal. Tem isso também. Sim, tem muito, né? A gente tem que entender o perfil comportamental, inclusive antes da pessoa passar no consultório comigo, antes mesmo de conhecer, eu já aplico um perfil comportamental, que é para entender qual é o perfil de dieta que aquela pessoa vai conseguir fazer. Então, por exemplo, tem pessoa que precisa ter o papel escrito tudo bem bonitinho, certinho, que ela precisa comer, porque senão ela se perde. E tem aquela pessoa que se tu dá um papel, meu Deus, é o oposto, sabe? É receber o papel aí que ela sai fora da dieta. Então, existe esse perfil de você entender a pessoa também. E você tem que entender a rotina, né? Não adianta você vai cozinhar todos os dias, sendo que a pessoa, sei lá, trabalha 12 horas por dia, todos os dias, então é irreal, né? A gente precisa entender quem é aquela pessoa que tá ali na frente, senão ela não vai fazer. E até vou colocar uma questão aqui que eu falo muito nas minhas redes sociais, que vai deixar até um pontinho de interrogação aí na cabeça de vocês. Atenção. Olha só, eu não acredito em dieta. Tu não acredita em dieta? Não acredito. Não acredito em dieta. Sabe por quê? Alberto, me diz uma coisa. Nós temos uma nutricionista no ar aqui. Isso é um momento sério. É um momento sério. Ela vai fazer uma pergunta pra ti. Ela vai fazer uma pergunta pra mim. Eu já tô tremendo. Uma nutricionista, ela disse que ela não acredita em dieta. E ela vai me perguntar algo. Eu estou... preparado. Olha só.
a gente tava falando da cuca, né? Vamos falar da cuca. Se você receber uma dieta, um papelzinho assim, ó, a Nutri. A Nutri, que fica lá na portinha da geladeira, escrito lá: Alberto, você não vai mais comer cuca nunca mais. Você consegue fazer? Eu rasgo o papel e... Pois é, então assim, por que eu não acredito em dieta? Se eu te entregar um papel que vai estar lá, aquelas famosas listinhas, né? Do pode isso, pode aquilo, não pode, né? Toda a listinha do não pode, não vai lidar com a ansiedade que aquela pessoa tem em atacar a geladeira. Não vai lidar com a vontade de doce na Páscoa, onde ela está reunida com a família e abrir o ovo e comer aquele chocolate. Não vai adiantar. E é por isso que eu não acredito em dieta, né? A dieta, ela é coadjuvante, né, de um tratamento, sim, mas a pessoa tem que estar preparada e ela tem que estar com a cabeça muito alinhada para conseguir fazer aquilo, né? Tanto que no atendimento, o que eu faço? Eu tenho um programa que é de inteligência emocional, que ele é voltado justamente para alimentação. Então, o que esse programa faz? Ele alinha os comportamentos, né, da pessoa em frente à alimentação. Ela vai aprender a lidar com os sabotadores, né? Pensamentos do tipo: já que eu comi uma fatia de pizza, o que é uma pizza inteira para quem já comeu uma fatia, sabe? Então, são pensamentos assim que a gente precisa ir trabalhando para a pessoa conseguir seguir um papel que você vai dar. Eu me livrei, eu pensei que era uma pergunta mais difícil. Pessoal, foi tranquilo. O que a psicóloga pensa disso? Eu concordo totalmente contigo. E durante muito tempo eu segui dietas restritivas. E a partir do momento que eu entendi isso, que a privação, né, ela reforça a resistência a seguir uma coisa legal e saudável para mim. Isso também acontece na psicoterapia. Se for um ambiente chato, pouco produtivo, não interativo em psicoterapia, eu aumento o mecanismo de resistência. A pessoa não quer mais fazer. Eu não queria mais fazer. Então, muito legal. E outra coisa que tu falou que eu achei fantástico: antes do teu cliente chegar, tu já pede uma avaliação. Isso é fantástico, porque tu já ganha muito tempo, né? A pessoa já ganha muito tempo, e tempo hoje é precioso. Então, a pessoa chega no teu consultório, tu já está preparada, já sabe o caminho, a abordagem que tu precisa ir, porque aí faz a primeira consulta, aí vai fazer esse questionário, aí depois volta. Então, né, achei fantástico. Nós estamos aqui com a Márcia Dipp, psicóloga, e a nutricionista Franciele Bratis. Olha só, Franciele, esses chás aí... Não, vamos começar com a história do limão. Espreme limão de manhã cedo, toma com água, porque eu já tô... Olha, eu comprei uma dúzia de limão. Uma dúzia de limão. O limão emagrece mesmo, aquele limão com aguinha. Assim, ó, acho que eu vou decepcionar muita gente agora. Mas assim, eu acredito em todos esses alimentos. O limão, ele é fantástico, né? Ele realmente, ele neutraliza o pH, né, do nosso sangue, né? Ele ajuda, na verdade, tô tentando achar aqui uma forma simples de explicar, mas assim, ele vai contribuir para o teu corpo funcionar, mas ele não vai ter uma ação direta no emagrecimento, e não existe nenhum alimento que vai ser a solução. Então, por exemplo, chá verde, sou apaixonada por chá verde, prescrevo super chá verde na alimentação, mas assim, não adianta você tomar chá verde e almoçar uma pizza e um cheeseburger, por exemplo, né? Ele vai contribuir com o plano alimentar. Então, ele acelera o metabolismo, ele vai ajudar, mas ele não vai acelerar o metabolismo que está destruído, que não está funcionando, que o corpo está... Eu costumo falar, tem uma coisa que eu costumo falar para meus pacientes, que a gente tem dentro de nós como se fosse um botãozinho, assim, de liga e desliga, né? E o nosso corpo, ele pode estar no modo engordar, ou ele pode estar no modo emagrecer. E aí? Então, assim, se o teu corpo está no modo engordar, cara, você vai engordar com chá verde, você vai engordar com o que for, né? Se teu corpo não está funcionando, você pode comer uma fatia de pão, e aí você vai colocar a culpa no pão, né? Mas assim, se o teu corpo está regulado, organizado, está nutrido, ele vai fluir muito melhor, e aí os 2 pedaços de pizza que eu falei lá no início, ele não vai resultar em 2 quilos na balança depois. E o efeito sanfona? Isso é muito psicológico? O efeito sanfona, ele é muito consequência, eu acho, do que existe hoje de dietas Por isso que eu falo que eu não acredito em dieta, né? Porque o efeito sanfona nada mais é do que a pessoa tentar fazer uma dieta, e aí o que vai acontecer? Ela vai restringir
tudo aquilo que ela gosta, né? Então ela vai tirar o chocolate, ela vai tirar, enfim, os alimentos, né, que a gente gosta, o churrasco do domingo, que a gente é fã, o pão, né, nossa, o pão, a massa, né? Então ela vai abrir mão disso para fazer dieta da sopa, dieta do ovo. Alberto, quanto tempo a gente consegue ficar fazendo uma dieta do ovo? E olha que eu sou apaixonada por ovo, mas... Eu ia te perguntar isso, o que não pode faltar assim, na alimentação? Eu já assisti outros nutricionistas dizendo assim, não pode faltar ovo e não pode faltar banana. E aí, se o cara passar com ovo e banana... Posso escolher só um alimento? Deixa eu ver. Não, na real, assim, eu acredito muito no equilíbrio das coisas, tá? Então, por isso que eu falo assim, não vai existir nenhum alimento que ele é totalmente proibido e nenhum alimento que ele vai ser um milagre, né? A gente teve aí a fase do óleo de coco, a fase da chia, a fase dos alimentos... Nossa, a fase da chia foi forte. Foi forte, né? Só que assim, os alimentos isoladamente, eles não vão trazer o resultado que a pessoa quer, é o equilíbrio, é o conjunto, sabe? Então, assim, se eu pudesse escolher, acho que eu traria aqui um grupo de alimentos, as frutas, os vegetais, as verduras, que é onde a gente normalmente vai conseguir as vitaminas, os minerais que a gente precisa justamente para o teu corpo funcionar, para ele fluir, sabe? Deixa eu te fazer outra pergunta, é quase uma consulta. Quase uma consulta. Eu só já disse margarina não come margarina, prefere manteiga. Aí eu já ouvi dizer, não come manteiga, mistura com pasta de amendoim. Eu depois que conheci pasta de amendoim, eu adoro pasta de amendoim, só que eu não consigo controlar, eu como demais. E aí, qual é o... Bem-vindo ao tímido. Então não toma na manteiga, mas tô na pasta de amendoim. Tá. Não, assim, depende muito pra quem, tá? Isso é muito importante a gente traçar, assim. Depende muito da situação. Por exemplo, se é uma pessoa que já tem problema com colesterol alto, que tem triglicerídeos alterados, né? O perfil de gordura alterado, eu já teria um controle maior na questão da manteiga. Porque ela né, uma gordura saturada ali dentro, é uma gordura animal. E a pasta de amendoim, ela tem gorduras boas, é ótimo, maravilhoso, mas aí sim, obviamente, a gente tem que cuidar na dosagem. Então, assim, não adianta a pessoa dizer, não, tô arrasando aqui comendo a pasta de amendoim, se ela comer meio pote daquele, porque agora eles fazem pote de 1 quilo, né? Esse aí eu não posso ver ele, que ele me atrai, ele me chama esse pote. Ele chama, Então, assim, a margarina, por outro lado, é uma das coisas que eu, tipo, eu prefiro deixar de ladinho, porque ela tem ali dentro da composição dela a gordura trans. Por mais que exista hoje embalagens que falem zero trans, se a gente tem uma brecha, na verdade, na nossa legislação, que eles conseguem colocar isso, né? Então, se a gente for olhar a fundo, toda margarina, ela tem na presença gordura trans. E essa gordura trans, ela é péssima, né? Ela não é boa pra nada, na verdade. Esse jejum intermitente aí que o pessoal fala também, eu vou fazer jejum. O jejum. Todos esses... eu chamo isso, na verdade, de estratégias, né? No atendimento a gente usa várias estratégias. E o jejum é uma estratégia dentro delas, né? Só que o jejum em si, ele traz efeitos bons, obviamente. Só que o que ficou muito famoso é aquele jejum onde você faz a primeira refeição do dia às 14 horas. Né? Esse eu já não concordo muito, né? Porque você perde o início do dia, que é justamente onde o teu corpo gasta mais energia. Então, quando você faz um bom café da manhã, quando você faz um bom almoço, o teu corpo gasta mais energia e você não sente tanta fome à noite. Né? O que é muito comum chegar no consultório. A pessoa chega, não, durante o dia eu começo bem bonitinha a dieta, chega de noite, meu Deus, eu como até as paredes. Por quê? É consequência de você não fazer um bom café da manhã, de você não fazer um bom almoço, né? Você começa o dia de dieta, chega às 17 horas, a dieta já foi pro espaço, né? Bom, nós já estamos chegando no final do programa aqui, mas o abacate. O abacate, emagrece? Ele já foi muito vilão, né? Mas olha só, vou até trazer um estudo científico aqui, rapidinho, de um tempo que teve um estudo que fizeram com mulheres que queriam emagrecer, e eles ofertaram para essas mulheres para comer meio abacate inteiro. Todas as mulheres, sem fazer nenhuma outra alteração, emagreceram, né? Ao longo, acho que foi, se eu não me engano, ali ao longo de 30 dias. Então,
Então, caiu aqui a minha transmissão. Então, assim, o abacate, ele é bom, né? Ele é um alimento calórico, mas o problema dele está na combinação com o nosso querido açúcar. Né? Qual que é o nosso costume de comer abacate? Abacate com açúcar, a vitamina de abacate, né? Então, essa combinação, sim, faz uma reserva maior de gordura, né? Aquele alimento se transformar em gordura. Mas, fora isso, eu sou apaixonada pelo abacate, acho que sim, a gente deve comer e testar novos sabores com ele também, né? Muito bem. Olha, Franciele Bratz, foi um prazer te conhecer aqui. Assistam as lives e acompanhem a Franciele. Como é que é o teu endereço no Instagram? Meu Instagram é @NutriBratz. Isso, BRATZ. TZ. Então, Franciele Bratz, ela tem dicas maravilhosas e quando tiver live, assistam, porque ela tem esse linguajar simples aqui de falar. Bacana, faltou um monte de perguntas. Às vezes rola até umas dancinhas, né, lá nas lives. Então procurem ela. Márcia, obrigado pela presença aqui, eu que o programa inteiro. A psicóloga Márcia Dipp passou com a gente aqui. Franciele, parabéns pelo teu trabalho, tá? E vou te trazer mais vezes aqui pra gente fazer outras perguntas aqui. Beleza, sobre nutrição. Muito obrigada. Não caiam nas fake news de nutrição, né? Tem muita fake news, tem muita gente que não entende nada de alimentação. Sim. E que, né, estão nas redes sociais e as pessoas caem. Procure uma profissional da nutrição. Isso, exato. A verdade é que não existe, né, aquilo que eu falei, assim, às vezes a pessoa quer aquela dieta certa, mas na verdade o que existe são várias estratégias aplicadas. Só para fechar, que você tinha me perguntado do jejum, tem pessoas, inclusive, que não podem fazer o jejum. E aí saem fazendo e aí geram aquelas compulsões, né, de enlouquecer ali, de comer. Mas era só para fechar. Então, Alberto, muito obrigado pelo convite. Uma honra realmente estar aqui conversando contigo. Obrigado. E agora tem um cara aí que come bucho, né? ele adora tripada, a sopa de anholine, churrasco, ele tá sempre... e depois ele faz uma perguntinha sobre a nutrição nesses negócios aí. Ladir Brandalize com o Nostra Gente. Obrigado, Ariel, obrigado, Raíssa, obrigado, Márcia, obrigado, Bratz. A nutricionista vem aí, Ladir Brandalize. Nós voltamos no domingo que vem. Até lá, tchau.